meus irmãos? Que bom que você está aí no nosso canal, ou então no nosso canal do Estudo EAD. E nós estamos hoje falando sobre o último episódio da série da evangelização na perspectiva de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você os recursos da evangelização. E se você ainda não assistiu os últimos episódios, por favor, vai estar em algum lugar aí, clica e acompanhe desde o primeiro para você entender. São 4 episódios e hoje é o último. Então hoje nós vamos falar sobre os recursos da evangelização. E nós estamos usando nessa série o Evangelho de Mateus, um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35, e hoje eu vou fazer a leitura dos versículos outra vez, e também no capítulo 10 nós vamos ler alguns outros textos. Vamos lá? No capítulo 9, versículo 35 em diante. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Vivemos num tempo de crise econômica e sempre estamos em algum tipo de crise, e crise econômica tem sido um desafio em todas as nações do globo terrestre. E nós sabemos de que às vezes a falta do dinheiro e tudo isso traz implicações em projetos. A falta de recursos muitas vezes nos atemoriza e nos gera preocupações. Mas quais são os recursos da evangelização e quem banca esse trabalho? Dinheiro nunca foi problema na proclamação do evangelho. Não existe barreira que possa parar a proclamação do evangelho. Às vezes falta obreiros, como temos compartilhado, falta trabalhadores na proclamação do evangelho. Mas a falta de recursos nunca vai impedir a proclamação do evangelho. A história da evangelização, da proclamação do evangelho, nos diz isso. Então Jesus deixou claro que os recursos da evangelização vêm dele, vêm da parte dele. E a igreja detém parte desses recursos. E se ela não quiser investir esses recursos na proclamação do evangelho, se quiser gastar com obra, se quiser gastar com iluminação, com som, tudo isso é bacana. Olha como é bom ter uma igreja bacana, bonita, bem iluminada, com um som ótimo. Mas não podemos deixar de proclamar o evangelho para fazer isso. Nós temos que fazer tudo junto. E, num caso de escolha, a obra, a iluminação, o som fica em segundo plano e primeiro vem a proclamação do evangelho. Agora nós precisamos olhar e entender algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês sobre os recursos da evangelização e entender, olhando aí para o capítulo 10, no versículo 8, que o benefício da evangelização está pago por Deus. Deus pagou isso. Olha aí para o versículo 8. E vamos dar uma analisada junto comigo e ver o que Jesus disse aos discípulos quando ele enviou os 12 apóstolos. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro ou prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Eu estou fazendo a leitura na NVT, Nova Versão Transformadora, se você quiser acompanhar. Olha que interessante. O benefício da evangelização, da proclamação, está pago por Deus. De graça recebestes, de graça dai. Todo o benefício da evangelização está pago na cruz. Olha que maravilha isso. Isso foi pago na cruz do Calvário, onde Jesus satisfez a justiça de Deus, rasgou o escrito de dívida que pesava contra todos os seres humanos e expôs
os satânicos credores ao desprezo público. Colossenses 2, versículo 13 e versículo 15. Jesus pagou uma conta, não ao diabo e ao inferno, mas a Deus e sua justiça. Jesus nunca deveu satisfação ao diabo. Sempre agiu para fazer a única e exclusiva vontade do seu Pai. Ele nos faz um convite. Venham todos vocês que estão com sedes, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro, sem custo. Isaías 55, versículo 1. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos entender de que todo o benefício da evangelização está pago por Deus. Ele pagou todo o preço necessário no Calvário. E quando nós vamos proclamar o Evangelho, precisamos entender que o benefício da evangelização é o que Cristo fez na cruz do Calvário pelos homens. O preço pago por Ele para nos resgatar. O preço pago por Ele para reatar nossa comunhão com o Pai. De fazer com que sejamos filhos de Deus, de fazer com que venhamos nascer de novo, da água, do Espírito, não homens e mulheres nascidos de outro homem e mulher, mas nascidos de Deus. E isso é só Cristo que pode fazer por nós. Esse ato da regeneração que o Espírito Santo faz em nós, que Ele trabalha em nós, já está pago. Então, quando nós vamos enviados como proclamadores do Evangelho, como gente que prega o Evangelho, na comunidade onde estamos inseridos, no lugar onde estamos ou para outras nações, precisamos ter isso em mente, que tudo já foi pago por Ele. Então, quando Ele envia os discípulos, Ele envia esses homens para que eles proclamem o Evangelho do reino de Deus. E hoje nós temos uma compreensão muito maior de tudo que foi feito e pago no Calvário por nós. Então, o benefício da evangelização já está pago por Deus. Ele já pagou o preço, o maior preço, dando o seu Filho para nos resgatar. Segundo, o pagamento do operário, do trabalhador da seara, é responsabilidade de Deus. No versículo 9 e o versículo 10 diz: não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajados. Olha, eu sou diretor da agência missionária e nós sempre pedimos que os missionários tenham o máximo de segurança possível. De que ele levante o sustento, de que ele levante cooperadores, de que tudo que é necessário para o seu projeto, para viver no outro país, para trabalhar nesse lugar, proclamando o Evangelho, que ele saia com segurança, né, financeira. E às vezes eu fico pensando se a gente não gera um problema no coração da pessoa. Porque, meus irmãos, nós não podemos esperar termos tudo que precisamos para iniciarmos a proclamação do Evangelho. Existe uma ordem sobre nossas vidas de proclamarmos o Evangelho. E Cristo, quando envia os apóstolos, quando ele envia esses 12 homens em missão, ele deixa bem claro que o pagamento do projeto missionário, que o pagamento do obreiro, do trabalhador da seara, é responsabilidade de Deus. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, em João capítulo 6, versículo 1 e 13, nos ensina algo maravilhoso, que quem paga a conta do reino de Deus é o próprio Deus. O menino doou os seus pães e peixes e ele comeu muito mais do que aqueles pães doados naquele momento, além de alimentar toda uma multidão. Ele envia os discípulos e foi para que eles não precisavam se preocupar com bens, com a segurança, com poupança, com dinheiro, com segurança financeira. Ele sabe que o obreiro é digno do seu salário, que ele precisa comer, que ele precisa beber, e ele sabe remunerar abundantemente aqueles que são seus. Ele envia e ele não é irresponsável. Eu
durante os meus primeiros passos no treinamento missionário e na caminhada, eu escutei muitas vezes as pessoas dizendo: olha, missão não dá retorno. Você tem que pensar nos teus filhos, você tem que pensar na sua família, porque você não vai ter segurança financeira. Pastorear localmente tem uma segurança. Olha, em tempos de pandemia não existe segurança para ninguém. E isso e aquilo, e às vezes eu ficava pensando, será? E eu tenho que pensar no meu filho, eu tenho que pensar na minha esposa. E no dia em que eu entrei no ônibus e cruzei a fronteira de um país, olhando para o meu filho de 4 meses e a minha esposa do lado, me gerou um medo terrível. Eu fiquei pensando, aquelas vozes vieram na minha mente: irresponsável, tá levando sua família para um lugar inseguro, e isso e aquilo. E naquele momento eu me lembrei desse texto em que Jesus envia seus discípulos, os seus apóstolos, para caminharem em caminhos como ovelhas andando no vale da sombra da morte, em que os tosqueadores estão aguardando. Envia os seus apóstolos para que proclame o evangelho do reino de Deus, entrando de casa em casa. E ele é aquele que diz: não levem nada. Eu sei o que vocês precisam. Talvez você esteja pensando em ser um evangelista, um pregador do evangelho, um missionário, ou fica esperando ter recursos para fazer alguma coisa. Entenda isso, que quem paga, de quem dá os recursos, de quem realmente traz aquilo que nós precisamos, é o próprio Deus. É o próprio Deus que mantém os recursos. É o próprio Deus quem envia os recursos. Esses apóstolos deveriam caminhar e entrar das casas, não levar nada, e entender que quem trabalha merece o seu sustento. De que quem trabalha, entrando de casa em casa e povoado, Deus ia providenciar todos os recursos necessários. Eu tenho vivido essa experiência em minha vida e em minha família. O Senhor tem trazido os recursos. Deus tem sustentado as nossas vidas. Eu tento guardar o meu coração em Deus, entendendo e sabendo de que Ele é o provedor de todas as coisas, e que se eu estou buscando o reino de Deus, tudo aquilo que eu preciso para viver, quanto ao comer, o beber, o vestir, virá como providência do Todo-Poderoso, do Senhor da missão, para aqueles trabalhadores que estão proclamando o evangelho do reino de Deus, estão em missão, confiando de que quem manda vai atrás sustentando. Deus é o nosso sustento. Deus é o provedor dos recursos que precisamos. E Ele é o que recompensa o trabalho dos trabalhadores do reino de Deus. Precisamos entender isso. De que o benefício da evangelização já está pago, que é a salvação. E de que o pagamento para os obreiros da seara vem de Deus e é responsabilidade dele. Agora, os recursos da evangelização, a terceira coisa, seriam os recursos para a evangelização, são providenciados por Deus. Versículo 11 e versículo 13 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Acompanhem comigo aí para você ler e entender também. Sempre que entrar em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com paz. Se o lar se revelar digno de sua paz, permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los, ou ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. O milagre realmente do Senhor é que Ele é o que dá os recursos. Aqueles que estão ocupados com o que comer ou beber e ainda estão vivendo como gentios, servindo a 2 senhores, e não aprenderam que todas as coisas nos são dadas por Deus. Quando buscamos seu reino e sua justiça em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, versículo 24 a 33, o anúncio da boa notícia do reino sempre abrirá casas. Sempre abrirá casas para que os discípulos comam, bebam e sejam acolhidos. Quando você está proclamando o evangelho, Deus, Ele vai abrir casas para que você não morra de fome. E quando
a gente fala assim, a gente imagina de que isso será somente figurado. Não, mas isso aqui também é literal. Quantas casas se abriram para acolher a mim e a minha família? Quantas pessoas, quantas famílias? Como é bom saber que eu tenho portas abertas em países, em cidades, em lugares que gente se tornou avós adotivos dos meus filhos, pais e mães, porque os nossos estavam longe, tios, irmãos chegados, porque os nossos irmãos carnais estavam longe, e Deus levantou gente para a gente poder chorar junto, rir junto. Deus abre casas, Deus abre a porta dos recursos, Deus, ele levanta pessoas, Deus levanta recursos para sustentar os proclamadores do Evangelho. Missionário, missionária, pastor, você que está envolvido no reino de Deus, na proclamação do Evangelho, entenda e confie nisso, que Deus levanta pessoas, Deus abre portas, Deus levanta casas, Deus levanta gente para poder sustentar nossas vidas, para cuidar de nossas vidas. E Ele está dizendo isso, fiquem tranquilos, porque nas cidades, no lugar onde vocês passarem, Deus vai providenciar pessoas e recursos para manter o trabalho da proclamação do Evangelho. Se você não quiser participar disso, Deus vai levantar outras pessoas. Então, os recursos para a evangelização também são providenciados por Deus. Ele levanta tudo isso para nos ajudar. E nós, no meio disso tudo, imagina, fomos chamados para a salvação, chamados para Cristo. Ele disse, venham. E quando nós chegamos a Ele, Ele disse, agora vocês vão, seguem-me. E agora vocês vão e proclamam o Evangelho. E indo, e entenda uma coisa, que a missão é de Deus. Nós somos convidados a participar e sermos cooperadores na missão de Deus. Nós somos os proclamadores do Evangelho. E enquanto vamos, precisamos entender que o benefício da evangelização, o ato positivo daquilo que proclamamos, já foi ganho no Calvário, já foi providenciado no Calvário para as pessoas. De que os recursos que precisamos, de que o pagamento do nosso trabalho vem de Deus, que os recursos para que a proclamação continue vêm de Deus. Jesus, ele disse isso, e eu confio naquilo que o Senhor pode fazer. Nós escutamos às vezes de que os missionários voltarão do campo, as pessoas deixarão de proclamar o Evangelho, se a contribuição financeira parar da igreja local. Quando eu olho para um texto como esse, e lembrando do que Hudson Taylor disse, percussor da evangelização na China, ele disse que a obra de Deus, feito à vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Se eu, como um salvo em Jesus, que meus recursos devem glorificar a Ele, e eu resolver de não participar e contribuir, Deus vai levantar outras pessoas. Deus vai levantar os recursos. Ele é o Deus que está em missão. E os recursos vêm dele, e é ele que banca isso tudo. Fique tranquilo, Deus terminará o seu trabalho, mas se sinta privilegiado em ser convidado a participar daquilo que Deus está fazendo. Eu, durante essa série, estive falando sobre a evangelização na perspectiva de Jesus, usando o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38, e também o capítulo 10, quando os discípulos são enviados. Se você que chegou depois, acompanhe toda a série, e isso também estará disponível depois no nosso canal EAD, mas que você seja edificado e abençoado por Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele é o dono da missão, Ele é dono dos recursos, Ele continua chamando pessoas. Nós somos convidados para pedir obreiros, para pedir pessoas para que participem da missão, pedir pessoas que cooperem na missão, pedir pessoas que sejam agentes da missão. E durante toda essa série estivemos falando sobre o desafio da evangelização, os fundamentos da evangelização, os agentes da evangelização e os recursos da evangelização. Essa foi uma série sobre a evangelização na perspectiva
de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.